Olá, amores! Vamos juntos? Eu quero compartilhar com você os 5 pontos principais que eu aprendi com Jesus. Sobre prosperidade, sobre relacionamentos, sobre a vida, sobre a morte, sobre a realização, a vida aqui no planeta. Vamos juntos conversar sobre isso? Como vocês estão? Aproveitar que essa semana tá com essa energia intensa de Páscoa, de renascimento, de esperança, de renovação, de uma vida muito mais bem vivida. Vamos juntos, meus amores? Vocês estão bem? Como vocês estão? Conta aqui pra mim no chat. Extraordinária noite. Hoje o dia é ainda mais especial, que sempre quando a gente fala dele e traz os ensinamentos dele, é uma verdade absoluta que ele nos traz de forma tão clara, tão intensa, tão congruente, tão coerente com tudo que ele viveu. E é muito bom isso, né, gente? Autenticidade, pessoas reais que realizam, falam, pensam e agem de acordo com o que sentem e que realizam aquilo que falam. É muito bom quando a gente está cercado de seres assim. E não são a grande maioria, lamentavelmente ainda. Porque eu tenho certeza que quando a gente se cura, quando a gente olha para dentro, a gente consegue encontrar esse lugar de luz. Mas antes a gente vai precisar de cura. E hoje eu tenho certeza que faz parte da nossa cura a gente trabalhar esses 5 pontos principais que eu aprendi com esse grande mestre, nosso amado Jesus. Eu tenho um carinho muito especial por ele, porque além dele ser meu guia, meu mestre, meu amigo, meu mentor, eu tive muitas experiências físicas, práticas, na própria matéria, com essa energia divina, essa energia crística. Uso essa energia crística no meu dia a dia, né? Ela é disponível para todos nós. E eu agradeço e aceito e honro, uso no meu trabalho, uso nas imersões, uso energeticamente nas meditações, nas limpezas, na clareza. Então, eu quero também dividir um pouquinho disso com você. Vamos juntos? Tô vendo que vocês estão chegando aí. Papel e caneta em mãos, que hoje a gente vai falar desses 5 pontos, tá? Eu não sei se a Thalita já entrou, tem alguém da equipe. Vou pedir para colocar, por favor, aí anotar as 5 coisas que aprendi com Jesus, e aí eu vou fixar aqui na tela para as pessoas saberem o tema, que eu não consigo, gente, daqui, eu não sei porquê, mas eu não consigo. Então, se alguém, por favor, conseguir colocar para mim as 5 coisas que aprendi com Jesus, os 5 principais ensinamentos que eu aprendi com Jesus, ou o que aprendi com Jesus, para ficar mais curtinho, né? O que aprendi com Jesus. Oi, Adi, querida, tô vendo a Thelma, Maria, Luciane, Paulinha. Obrigada, Paulinha. 5 coisas que aprendi com Jesus, deixa eu fixar aqui. Perfeito. Obrigada, Paulinha, ainda bem que você tá aí, Paulinha. Papel e caneta em mãos, água, que o assunto é profundo, que vem de um ser tão querido do nosso coração, um mestre tão maravilhoso, né, amores? Cada dia que passa, eu me sinto mais privilegiada, mais abençoada por morar nessa nossa cultura, nesse nosso país e ter a oportunidade de conhecer esse mestre. Agradeço meus avós que me apresentaram pela primeira vez, esse mestre amado, a avó Olga, que é irmã do meu avô, que a gente apelidava de vó, que me levou à missa pela primeira vez. Então agradeço a Igreja Católica que me apresentou Jesus pela primeira vez, agradeço a minha vozinha e a todos que reverberam essa mensagem através da sua própria vida, amando mais e melhor, perdoando mais e melhor, com mais caridade, com mais gentileza, com mais amor, né? Amores, vamos lá, olha só. Eu quero hoje falar 5 pontos principais. É muito raso eu falar que eu aprendi isso com Jesus. 5 coisas.
impalavrável, não existe nenhum argumento que seja grande o suficiente para honrar esse ser que passou aqui por esse planeta nos deixando tantas mensagens, que nos deixou o caminho, a verdade e a vida. E a gente conversa muito sobre análise existencial aqui, né? Sobre como viver aqui nesse planeta, nessa breve passagem que estamos aqui. E eu quero trazer pontos sobre a nossa existência. Eu quero falar sobre prosperidade, mas de acordo com o que ele nos ensinou. Eu quero falar sobre relacionamentos, o que ele nos aconselhou. Eu quero falar sobre a vida. Eu quero falar sobre o céu. Eu quero falar sobre a morte. Eu quero compartilhar com você aqui o que eu entendi daquilo que ele ensinou e que vibra no meu coração e que eu vejo através da vida das pessoas exatamente acontecendo aquilo que ele já ensinou. E eu quero não só te contar uma novidade, eu quero compartilhar com você uma validação do que seu coração já sabe também. Porque nós somos irmãos. Nós somos filhos de um mesmo Pai Criador, de tudo o que há. E a gente está junto nessa. E se a gente veio no planeta Terra, nesse momento existencial, como seres humanos, vestindo esse corpo, essa capa, esse envoltório eletromagnético, esse turbilhão eletrônico regido pela consciência, que é esse corpo físico aqui no planeta, que a Mãe Terra nos nutre e nos entrega com tamanho amor, eu quero agradecer esse momento e compartilhar com você. Então, papel e caneta em mãos, que a gente vai começar falando sobre desses 5 pontos principais. Eu quero trazer o primeiro deles relacionado à prosperidade. O que eu entendi que ele nos ensina sobre prosperidade? Até onde é minha parte? Até onde é a parte dele? Até onde é o universo? Até onde eu peço e aquilo vai acontecer? Até onde eu confio? Até onde eu trabalho? Até onde... Como funciona prosperidade na visão de Jesus? Pelo meu ponto de vista e pela prática da vida até então. E eu escolhi uma passagem de João, de 1 a 14, que traz isso de uma forma clara. E eu quero compartilhar com você. Teve uma passagem que Jesus estava no alto do monte pregando, né, com seus sermões maravilhosos de amor, sobre a vida, sobre cura, sobre tudo. E tinham mais de 5.000 pessoas ouvindo aquele homem. De alguma forma, aquele magnetismo atraiu todas aquelas pessoas e já tinha algum tempo que elas estavam ali, sentadas, ouvindo o mestre. Foi então que os discípulos, preocupados com o tempo, com o período que estavam ali, com alimento, com água, alimento, e teve um burburinho entre eles sobre a falta, o medo da falta, o medo de não ter o alimento, de não ter o básico. E eu quero que você se lembre todas as vezes que você também teve medo da falta. Teve medo de faltar o teto, o alimento. E aquilo aconteceu naquela época. E tá em João 6, de 1 a 14, tá? Depois quem quiser aprofundar nessa passagem, vale muito a pena. E ali, quando Jesus vê aquele movimento, né? E aí ele pergunta: o que vocês têm? Quando ele vê aquele burburinho, porque estavam com medo de faltar alimento, ele pergunta para aquelas pessoas: o que vocês têm? O que vocês têm?
aí eles falam, nós temos 5 pães e 2 peixes. Eles encontram um menino que entrega os 5 pães e 2. Isso é o que nós temos, Senhor. 5 pães e 2 peixes. E nesse momento, né, dessa fala que eu vejo isso como uma clareza absurda sobre o que é prosperidade, né? Prosperidade é crescimento, é expansão, é evolução, é ampliação daquilo que é necessário para a sobrevivência aqui, é conforto, né? Alimento, é teto, é tudo que amplia, né? Prosperidade tem a ver com você ter mais que o suficiente para viver. E quando Jesus pergunta o que vocês têm, ele está trazendo uma mensagem muito clara para entender o que você tem, qual que é seu dom, qual que é seu talento, qual que é sua habilidade, o que você já aprendeu, o que você tem para entregar. Em momento nenhum, ele coloca um chicote nas suas costas para trabalhar feito um camelo, sem direito de descanso, porque você tem que fazer todo o dinheiro e guardar, e aí depois que guarda, você precisa pensar no outro mês e no outro mês, e como é que você vai fazer com o monstro da falta andando atrás de você. O que ele faz? Ele recolhe o que eles tinham naquele momento, que eram 5 pães e 2 peixes. E o que ele faz? Ele multiplica. Ele entrega. Ele magnetiza. Ele transforma. Ele usa aquilo que era pouco e transforma em muito. O que eu leio através dos estudos de Napoleão Hill, de Anthony Robbins, Tim Harv Eker, Gustavo Cerbasi e tantos outros, que eu estudo com tanto afinco, sobre prosperidade financeira, sobre ampliação, crescimento, evolução. O que eu leio? Eu leio, depois de todo esse estudo e essa visão sobre Jesus, que a nossa parte é entender quem somos nós. O que verdadeiramente temos a oferecer de genuíno, de sincero? Qual o nosso dom? O que é fácil para nós? E a partir do momento que eu encontro este meu servir e que eu entrego a ele com um propósito maior que vem dele, não do medo, não porque eu tenho interesse que a outra pessoa faça ou não, não por um movimento estratégico, interesse escuso, não. Genuinamente, se eu tenho um dom, um talento, uma habilidade que vai servir a alguém, eu só tenho que fazer a minha parte. Quem faz as conexões, quem faz o movimento do universo trazendo pessoas, quem multiplica é ele. E as suas leis. É tudo que ele já fez aqui, que já está pronto. Quais são seus 5 pães e 2 peixes? Quais são seus dons? O que é fácil para você? O que as pessoas te pedem ajuda? O que você faz com facilidade? Como que você pode ser útil na vida de alguém? Que dom, que talento, que habilidade que você tem, que às vezes para você é fácil, que você nem acha que aquilo é uma habilidade ou um dom. E que a outra pessoa vê e fala, nossa, você tem facilidade para isso, né? Que legal, você me ajuda com tal coisa? O que é que você tem, que você faz, que você é, que você pode servir pessoas? Porque a prosperidade, ela é um movimento de dar e receber. E quando você entrega de forma genuína,
com excelência, porque a excelência, ela anda junto com o seu dom e talento, porque quando você faz aquilo com o coração, naturalmente vem com excelência. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma, do jeito que dá. Seus 5 pães e 2 peixes. E ele multiplica. Então você não tem que preocupar se vai ter amanhã ou não. Você tem que preocupar com agora. Como você pode ser um ser humano melhor agora, entregando o seu melhor agora. E amanhã e depois você vai ampliando competências, você vai treinando, você vai sendo um profissional cada vez melhor. Mas entregando no agora. E não importa o trabalho que você tenha. Porque ele multiplica. Então você só tem que fazer o melhor agora. Esses tempos atrás eu atendi o Cássio. O Cássio e a Anne vieram fazer imersão aqui em casa. Um casal incrível. Nossa, são queridos do meu coração. A gente trabalha junto na Falange do Bem, lá junto com o Ricardo. E eu tive o prazer de trabalhar com eles, né? De fazer uma imersão. E eu falo porque ele deixa isso claro, já falou em algumas entrevistas, tudo. E o Cássio, ele começou num trabalho como lavador de carro. Saiu, viajou para uma cidade desconhecida até então, e ele era lavador de carro. E aí, o que ele tinha? Ele sabia lavar carro. Ele não tinha outras habilidades. Mas ele era um extraordinário lavador de carro. E ele conquistava as pessoas. E quando ele estava ali naquela concessionária lavando carros, naquele ambiente, ele falou assim, mas eu quero crescer, eu quero me desenvolver mais. E ele olhou, e o que tinha ali? Uma concessionária. E aí ele foi lá e ele queria a vaga de vendedor. E eles olharam para ele por discriminação, ou pelas roupas que ele usava, pela forma que ele estava vestido e se apresentava, eles não deram a vaga para ele. Só que teve um momento, olha a coincidência, teve um momento que o vendedor, na hora do almoço, não poderia estar ali, e falou para ele, falou, olha, se você quiser agora tomar conta aqui dos carros, se entrar alguém aqui, na hora do almoço você pode tentar vender. É o seu único momento. E o que ele fez, amores? Ele estudou sobre carro. Ele foi atrás, fissurado em entender tudo sobre aquilo. Ele ampliou o seu servir, ele ampliou a sua competência, ele fez o movimento. E aí, na hora do almoço, por coincidência, chega na concessionária quem? O dono da concessionária, que tinham várias outras concessionárias. E esse dono foi visitar essa unidade. Na hora que quem estava lá? O Cássio, o lavador de carro, com o paninho aqui, ó. E quando o dono da concessionária chegou e ele não conhecia, ele estava lá há pouco tempo, o que ele fez? Ele falou tudo sobre o carro, porque o dono fez um teste com ele. Perguntou sobre o carro, se ele era vendedor ali, como funcionava, qual o valor, como que era o carro, como que era o motor do carro, o que tinha no carro. E ele transbordou, que os olhos dele brilhavam, ele amava carro. Ele falou tudo sobre o carro. Nisso chega o gerente e vê o dono da loja conversando com ele. O que aconteceu? O gerente pediu desculpa, disse que ele era o vendedor, ele se desculpou porque não reconheceu o dono, que era o dono. E o que aconteceu? O dono da loja se encantou por ele e levou ele para a unidade, se não me engano, em Belo Horizonte, uma outra cidade, e falou, você vai ser meu vendedor lá na matriz. Levou o Cássio. Você mora onde? Ele morava nos fundos. Ele não tinha roupa, ele não tinha mala, ele não tinha nada. Ele foi com a mochila do corpo. E a roupa do corpo. O que aconteceu? Chegou em Belo Horizonte.
Ele não tinha casa, ele não tinha nada. O cara fez o quê? O dono da concessionária colocou ele dentro da casa dele. Entregou roupa, vestiu ele e falou: treina e eu vou te ensinar a ser o melhor vendedor. E aí, do nada, por sorte, o Cássio cresceu, foi um dos melhores. No mesmo final de semana, teve um feirão, ele foi o que mais vendeu, todo mundo ficou impressionado com aquilo. Depois o Cássio se virou sócio e Cássio tá aí, só crescendo, e ele tem um relacionamento lindo com as pessoas. Ele me explicou como é que funciona essa questão do carro. Ele fala: tá, não é na venda que se ganha, é na compra. Então eu vendo para amigos, preço de mercado. Não preciso ganhar, não precisa ser extremo. Eu faço o que eu amo, eu vejo o que a pessoa precisa e vou atrás do melhor para ela. E aí, amores do coração, o que eu quero te dizer? O Cássio entregou 5 pães e 2 peixes. Você acha que o Cássio tinha possibilidade de imaginar ser sócio de uma concessionária? Um cara que veio de uma outra cidade do Nordeste, se não me engano, com uma esperança de viver uma vida melhor? Ele multiplica e usa as pessoas para fazer a parte dele. Nós somos usados por Deus, nós temos Deus dentro de nós. Somos deuses em hebreu. Jesus já disse isso: vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Por que eu trouxe essa história do Cássio, que eu achei sensacional, um cara incrível? Tava lá 100 e tantos quilos, agora ele é corredor, emagreceu, cuidou da saúde, sabe? Se desenvolveu como ser. Já marcou imersão o ano que vem de novo. Falei: tá, se eu quero todo ano. Eu quero me desenvolver porque eu sei que fora é um reflexo de dentro. Quanto mais eu ampliar como ser, tudo vai melhorar. Sem esforço. Qual a sua parte? Você está entregando a sua parte da melhor forma? Com leveza? Com fé? Você está entregando a sua parte, os seus 5 pães e 2 peixes para ele? Ou você está colocando tudo nas suas costas como se você fosse o responsável e tivesse controle de todas as coisas? Não tem. Você não tem controle. Mal você tem controle sobre sua própria vida. A gente está cheio de sabotador interno, que muitas vezes vem e sabotam a gente mesmo. Não é fora não, não é inimigo não, é interno. Aliás, amores, já vou avisando, tá? Dia 6 de maio, gratuitamente, de forma linda e generosa, estarei aqui dia 6 de maio para fazer com você um workshop sobre sombras. Olhar esses sabotadores bem de perto. Rejeição, abandono, medo da falta, escassez, dores da alma, traições, frustrações, ressentimentos, mágoas, vinganças. Coisas que estão escondidas ali, que precisam serem curadas. E que muitas vezes a gente não consegue perceber. Às vezes numa irritação com o filho, numa resposta mal educada para o marido. Tá ali um sofrimento sutil dando recados. 6 de maio, tá, amores? Workshop gratuito, tá? Depois você coloca cura aqui, que a Thalita, só escrever cura, que você vai receber a inscrição, tá? Não tem que pagar nada. Eu só preciso da sua atenção e da sua entrega. Meus 5 pães e 2 peixes. Entregar alívio de sofrimento humano no planeta. Então, amores, o que eu quero trazer sobre essa lição que Jesus me ensina sobre prosperidade nessa passagem, João 6, de 1 a 14, no Sermão da Montanha? Ele multiplica. Faça a sua parte com amor. Faça a sua parte com excelência, com entrega, com brilho nos olhos.
Tassi, eu não sei qual é a minha entrega. Manda direct pra Thalita. Thalita, manda pra mim o workshop de missão profissional. Eu não sei qual é a minha entrega, eu não sei qual é o meu servir. Thalita te manda, tá? Lá no direct depois. Não agora, tá, amores? O que eu quero dizer é, faça a sua parte e ele multiplica. Não tenta fazer a parte dele. Não tenta fazer a parte do outro. Vai ficar pesado. Você vai ficar cansado. Vai vir doença, dor. Faça a sua parte. Você faz parte de uma engrenagem. Você é uma peça de um grande quebra-cabeça. Tá? A sua parte só você pode fazer. A parte dele é dele. Sim? A parte do outro é do outro. Tá? Faz sentido, amores? Prosperidade, você entender a sua parte, entregar da melhor forma possível e aceitar receber, lei do dar e receber. E no final, gente, dessa passagem, Jesus pede para recolher as sobras dos pães, dos peixes, e eles encheram mais de 12 cestos de sobra. Ele não fala para deixar, para desperdiçar. Ele fala, recolham as sobras. Não é para desperdiçar. Jesus é a favor da abundância, mas não do desperdício. Abundância sim, desperdício não. Sim? Então, amores do meu coração, qual é a sua parte? Faz, entrega e solta. Fica atento aos movimentos que o universo vai fazer. Tem um trabalho, gente, que eu tenho chamado marketing divino, que é uma forma que eu acredito que é a única forma de prosperar com leveza. É quando você entende esse marketing divino. O marketing divino é quando você contribui. Eu vou dar um exemplo para vocês. No dia 6 de maio eu vou fazer esse workshop. O que é esse workshop? Esse workshop é uma das coisas mais incríveis que você vai ter para alívio de dor na sua alma. Para você limpar, para você se curar. Para você olhar para essas dores que te impedem de ter uma vida mais leve, de você se sabotar, de você não realizar o que precisa e ficar procrastinando. Por quê? Porque você tem travas internas. A gente precisa olhar para isso e colocar luz nisso. Então, o que eu vou fazer? A primeira lei do marketing divino. Compartilha. Compartilha. Entrega o seu melhor. E eu tenho vários cursos e treinamentos dentro da minha empresa. Tenho vários cursos e treinamentos. O meu papel é compartilhar para entregar para você algo que já te traga um alívio. E se você quiser mais, você levanta a mão e fala, eu quero mais. Aí eu vou falar se eu tenho ou se eu não tenho aquilo para te ajudar. O que eu quero te dizer é a primeira lei do marketing divino, que é onde você nunca vai ter falta de cliente, sempre vai ter abundância na sua vida e nunca vai ter falta. Eu tenho uma lista de 38 pessoas na lista de espera de uma imersão que custa 60 mil reais. Por que eu tenho essa lista? Da onde? Porque, da onde vem essas pessoas? Os meus alunos perguntam, Tassi, que post você fez para captar esses alunos num alto ticket desse? Falei, pelo amor de Deus, a última coisa que tem é post falando sobre isso. Meu Deus, quando que vai entender? Que você só precisa entender qual o seu melhor servir e fazer isso de forma genuína. E não é toda hora que você vai receber, você vai olhar e você vai ver aquela pessoa precisa, eu vou entregar e acabou. Você vai sentir e vai fazer. Porque quem multiplica é ele, quem traz é ele. Fui hoje no meu médico querido com a T, a Tainá foi lá ver o negócio do joelho dela, lá no Dr. Vitor Sorrentino, VS Clean em São Paulo. Tava lá o Dr. Paulo, ortopedista, queridíssimo, um cara incrível. Chegou, me deu um abraço tão apertado, eu olhei e falei assim, ué, da onde que eu conheço? Uma palestra, 4 anos atrás, que eu entreguei lá em Gramado. Na equipe do Vitor mesmo, na clínica. E eu falei algo que eu nem lembro o que foi útil para ele. E ele não esqueceu. E eu fui com a Tainá passar em consulta e ele falou, Tassi, eu preciso fazer a imersão. Tá. Eu vou anotar seu nome e assim que a gente tiver vaga eu te aviso. Eu pagaria para atender uma pessoa como ele.
Um médico incrível, especialista em dor. Ele traz trabalhos, gente, na área de ortopedia de uma inovação mundial. Para tirar a dor, para não precisar de cirurgias, joelho, coluna. Depois vocês entram lá na VS Clean, na coisa do Vitor, tem lá. Depois eu pedi pra Tainá colocar o nome dele, Dr. Paulo. Um cara incrível. Hoje, eu tava ali agora. Não foi nenhum post que eu fiz, foi uma entrega, foi uma contribuição. Primeira lei do marketing divino, contribuição. Segunda lei do marketing divino, confiança. Terceira lei, conexão. Se conecta com o seu criador, se conecta com o que é melhor em você, se conecta com a pessoa que você está entregando. Você vai emanar uma coisa tão boa que o universo vai ler. É o universo que traz. E não precisa preocupar se você está entregando para a pessoa que vai comprar de você, não. Não tem nada a ver, o universo não está nem aí para quem você está entregando. Ele só quer que você faça este movimento de entregar seus 5 pães e 2 peixes. Ele magnetiza as pessoas. Ele magnetiza as pessoas. Ele traz. De tanto ficar preso em estratégia, de tanto em ficar preso em como vou fazer, você deixa de ouvir a sua intuição e entregar o seu melhor em essência. Para aquela pessoa que está no seu direct ali do ladinho, no seu WhatsApp, no elevador, numa conversa no supermercado, que na fila a pessoa fala, o que você faz? Eu falo, eu trabalho com análise existencial e tal. Ah, que legal, o que é isso? Ah, é isso. Aí eu pergunto, que dia que você nasceu? Nasci dia 9. Eu falo, sabia que dia 9 é dia do humanitarismo? Com certeza você deve ser uma pessoa que se importa com os outros, que gosta de olhar para a humanidade, ter esperança de um mundo melhor. Com certeza, quem é nascido dia 9 tem um coração enorme que coloca todo mundo dentro e às vezes até esquece de si. E aí eu vou contando para a pessoa que tá ali comigo aquilo que eu tenho de melhor. Eu sou uma analista existencial. Autoconhecimento é minha habilidade, é minha maestria. Então não importa se eu tô atendendo, se eu tô com a minha sogra, com o meu sogro, com o meu marido, no supermercado, eu sou analista, eu estou analista. Então eu vou, onde estiver, entregar o melhor para quem estiver próximo de mim. E o universo lê isso. E aquilo que eu emano retorna para mim. Amores, prosperidade, ensinamento de Jesus. Faz sua parte. Entrega seus 5 pães e 2 peixes e deixa que ele multiplica. Faz sentido, amores? Próximo item que eu aprendi com Jesus. 23. Eu falei um item. Eu aprendi 5 principais. Eu consegui falar um até agora. Vamos lá. Relacionamentos. O que eu aprendi com Jesus sobre relacionamentos? Está em Mateus 22, do versículo 37 a 39. Relacionamentos. Jesus ensinou sobre vingança? Não. Sobre dar o troco? Não. Ele ensinou sobre gostar de quem gosta de você apenas? Não. Ele ensinou sobre cuida da sua vida e o outro que se lasque? Não. Ele ensinou sobre excluir, que a sua religião tá certa e a dos outros não? Não. Ele ignorou e excluiu prostitutas, gays, ele excluiu velhos, doentes. Ele teve algum tipo de preconceito? Oi, filhinho, quer sair? Deixa eu abrir aqui um pouquinho, gente. Pensa comigo. O que ele ensinou sobre relacionamento? Pode sair aqui. Vai aqui. Ele
ele tinha algum tipo de preconceito, algum tipo de exclusão, ele... O que ele ensinou, amores? Eu sei que você sabe. Coloca aqui pra mim no chat. O que Jesus ensinou sobre relacionamentos? Ele ensinou sobre relacionamento com Deus. Ele ensinou sobre relacionamento com a gente mesmo. E ele ensinou sobre relacionamento com o próximo. Exatamente. A lei do amor. Só isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele ensinou sobre amor incondicional. Mas em algum momento, ele ensinou que você deve negar sobre quem você é, porque o outro precisa ser agradado? Não. Ele ensinou sobre verdade, sobre postura, sobre você se posicionar naquilo que você acredita, respeitando e amando todos, indistintamente. Até quem com uma lança o feriu, falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha a ignorância humana, Pai. Perdoa, eles não sabem o que fazem. O tempo todo foi sobre amor, perdão, inclusão, generosidade, postura. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se respeita, se valoriza, se acolhe. Vai para o monte, silencia, fala com teu pai. Sai desse barulho, porque às vezes você precisa silenciar para ouvir a voz do teu pai, do teu Criador. Ame incondicionalmente só seu filho? Não. Todos. Principalmente o teu inimigo. Ele não falou, ai, se livra dessas pessoas tóxicas. Não falou isso. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, Mateus perguntou para ele sobre o maior mandamento de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele fala, e Deus está em tudo. É o tudo e o nada, é energia, é fonte criadora, é sabedoria infinita. Está em tudo, todas as coisas criadas. Tudo que tem energia tem Deus. Nós somos energia, tudo é energia. Condensada, menos condensada, mais sutil, menos sutil. Tudo é energia, frequência e vibração. Deus está em tudo. Então ele está na planta, ele está nos animais, ele está nas coisas, ele está em você, ele está em mim. Ele está no seu filho, na sua filha, no seu avô, na sua avó. Ele está naquele ser doente, naquele mendigo fedido que está na rua. Ele está ali. Ele está no cachorrinho ali que está lambendo a ferida dele. Ele está em tudo. Ele está em você. Se acolhe, se ame, se cure, se potencialize para entregar mais e melhor para o outro, para servir mais e melhor o outro, para amar mais e melhor o outro, assim como você. Respeitando e vivenciando tudo, porque tudo é da fonte. Tudo veio dele e volta para ele. Aqui nada é nosso. Somos mero administradores aqui no planeta das coisas que são dele. Somos administradores temporários. Eu fico imaginando, gente, o planeta Terra. Quando alguém fala assim, essa terra aqui é minha. Essa cerca aqui, ó, daqui pra lá é seu, daqui pra cá é meu e ninguém pega. E brigas de família, briga entre irmãos por causa de herança. Briga entre seres competindo pelo pão, achando que um vai pegar o trabalho do outro. Entendeu? Nada.
que é uma passagem, nada é nosso, tudo é dele. E aí eu já vou falar sobre um próximo item, além de relacionamento, que emenda nisso que eu tô comentando agora, que é sobre a morte. Não existe. Tá? Se como não? Eu vejo a pessoa no caixão durinha. Não, meu amor. É o corpo físico. Nós não somos o nosso corpo físico. Nós somos espíritos vivendo no planeta Terra uma etapa, um ciclo. E daqui a pouco a gente vai embora. E volta o nosso corpo para o planeta. Que nem o nosso corpo é nosso. Aqui, nessa passagem rápida. Então, enquanto você estiver administrando as coisas dele, administre da melhor forma possível. Porque a morte não existe. Você leva com você a forma que você lidou com as coisas dele aqui. Pessoas, circunstâncias, provações, superações. Como você reagiu às contrariedades. Como você viveu e se curou. Curou sua impaciência, seu orgulho, seu egoísmo, seu apego, seu medo da falta. Como que você curou seus medos enquanto você passou por aqui? Ou você está indo embora, a mesma pessoa que você chegou? Que ser humano você se tornou na sua passagem aqui? Não é quantos carros você trocou, quantas casas você trocou, o tipo de renda que você tem. É o quanto você amou. O quanto você foi honesto. O quanto você prosperou. Usufruindo sem apego das coisas dele. Podemos ter todas as coisas. Se apegar a elas, jamais. O desafio da riqueza, ele é ligado ao apego. Em nenhum momento Jesus condenou Salomão para que ele não tivesse nada, pelo contrário. Quando Salomão entendeu que tudo aqui era do Pai e falou: Deus, dê-me sabedoria para governar o teu povo, não o meu, o teu, me dê sabedoria. E aí o que Deus entregou para ele? Tudo, todos os recursos da terra, Deus entregou para ele. Porque ele entendeu que aqui nada era dele. Amores do meu coração. Quando Jesus fala, a casa de meu pai, na casa de meu pai tem muitas moradas. A morte do corpo físico aqui nesse planeta não diz nada sobre a vida. Quantas e quantas vezes Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Por que a gente acha que nossa única meta aqui é sobreviver, buscar prazer e fugir da dor? Ficar correndo do monstro da falta, com ansiedade, com preocupação constante. Isso tira a nossa paz, tira a nossa leveza, tira a nossa conexão com Ele, que é fonte de todas as coisas. Amores, outro ponto que eu quero trazer aqui. Então a gente já falou de prosperidade, a gente já falou de relacionamento e a gente já falou da morte. Agora, eu quero falar com vocês sobre a relação céu e inferno. O que eu entendi? Que segue essa mesma linha. Na casa de meu pai há muitas moradas, meu reino não é deste mundo. O que ele me diz? Eu estudo a anatomia da alma, só para você entender, tá? E nessa anatomia da alma, nós temos um quaternário inferior e uma tríade superior. O que é isso? Nós temos o nosso ego, que está aqui nesse quaternário. Tem o nosso corpo físico, tem o nosso corpo energético,
Tem o nosso corpo emocional e tem o nosso corpo mental inferior. Que tem as coisas que a gente acredita, que a gente aprende, que a gente lê, que nossos pais ensinaram, as emoções que estão na nossa alma, as dores da nossa alma estão nesse quaternário aqui. Só que a gente tem também a tríade superior, nós temos 7 corpos. 7. O corpo físico é 1, esse que você tá vendo aqui, ó, que eu tô te vendo, 1. Nós temos mais 6. E temos a tríade superior, que é Deus em nós, que é o nosso espírito, que tem poder, criatividade, amor, sabedoria, fé, transmutação, verdade. Já está em nós. Todos nós temos essa centelha divina, todos nós temos esse eu búdico, todos nós temos esse eu crístico, todos nós temos o eu sagrado, todos nós temos a essência. E nós temos o ego, a essência e o ego. O nosso ego faz parte da nossa psique humana. Estamos nesse corpício Homo sapiens, que temos a psique. Temos esses corpos, mental, emocional, que traz muito barulho e confusão. Que está num processo de cura. Só que quando abrem as portinhas desse mental e desse corpo emocional, portinha da rejeição, a portinha do abandono, do ciúme, da traição, da violência. São portas que estão ali nesses meus corpos, que às vezes eu abro. Às vezes uma circunstância da vida vem e faz aquele gatilho. Ou alguém vai embora e abre a porta do abandono. E a carência vem, uma falta, eu preciso daquela pessoa. Eu preciso. Eu não vivo sem. Essa porta do quaternário inferior que abriu e que trouxe a confusão. Pronto. Está feito o seu inferno. E o céu? O céu é quando eu tomo consciência dessas dores e acesso o sagrado que já existe em mim, a minha essência, essa tríade superior. Céu e inferno é um estado de espírito. E eu posso viver no mesmo dia esses dois estados. E o meu papel aqui neste planeta é curar, é iluminar todas essas dores que me fazem mal, que me trazem desconforto, que eu vivo muitas vezes no inferno. Esse inferno, ele é composto por dores da minha alma. Eu preciso saber quais são. Eu preciso iluminar, eu preciso limpar isso. Porque isso traz uma nuvem que não permite ver o sol que habita em mim e está brilhando. Ampliai a vossa luz, porque ela já está aí. Eu só consigo ampliar a luz que já existe em mim quando eu limpo esses véus, tiro essas nuvens. Essas nuvens são as crenças que eu tenho, que eu não posso, que eu não consigo, as reclamações, as vitimizações, a falta de fé, os medos. As crenças que eu tenho, não posso, não consigo, não dá conta, sou inferior. Ou a crença que eu sou superior. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, os 7 pecados capitais, que na verdade são 9, depois a gente conversa sobre isso. Tá lá, em mim, em você. Hoje mesmo o pecado da gula esteve comigo. Amores, todo o tempo as sombras vêm. Não existe nesse planeta Terra ninguém em perfeição. Ninguém. Se estamos aqui, temos coisas a aprender. Temos dores a limpar. Temos luz a ampliar. Então sai de qualquer tipo de prepotência, arrogância, eu. Tamo junto, minha querida. Todos nós temos questões. Não tem ninguém aqui perfeitinho, ascensionado, senão não estaríamos aqui nesse planeta. O que eu quero te dizer é que existe como construir o céu na terra. E o único caminho é acessando as dores da nossa alma. Não é fingindo que elas não estão ali e buscando só prazer para tentar
apagar o que já existe nas memórias que estão em mim. Eu preciso acessar. Eu preciso limpar isso. Eu não vou te falar, eu não vou te trazer algo para isso. Dia 6 a gente vai fazer isso, dia 6 de maio. Já anota na sua agenda. Tudo é menos importante que isso. Que você limpa. É gratuito, tá? Não se preocupa, não tem venda no final, não tem nada, tá? É uma entrega da minha alma para a sua, meu dom e talento a serviço das pessoas. Porque prosperidade é isso, é você servir. E se alguém quiser mais, ela te pede, ela te pergunta, o que mais? Eu posso? O que mais você tem? Aí você fala, eu tenho isso, tenho isso. Com verdade, com amor, com entrega, atendendo a necessidade do outro. É uma necessidade da humanidade limpar dores da alma. A gente está cheio de aprendizado negativo, a gente está cheio de vingança dentro, de ressentimento, a gente está cheio de mágoa, a gente está cheio de dor. Está cheio de dor da criança lá ferida, porque o pai, porque a mãe, porque a forma que tratou, porque esqueceu, porque faltou comida, porque faltou carinho, porque foi violento. Vamos cuidar disso. É a nossa missão cuidar da gente. Enquanto eu não curo isso, a minha vida vai ser um inferno aqui. Não adianta eu comprar, trocar minha casa, trocar meu carro, mudar de marido, mudar de cidade. Eu me levo por onde eu vou. Não adianta eu mudar de trabalho. Eu magnetizo coisas, eu preciso me curar. Céu e inferno. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, existe um reino que é dele, que é céu, que não é daqui, das coisas da terra, desse fuxico, dessa pequenez, dessa coisa rasa, dessa competição. Não é. O mundo dele é de cooperação. O mundo da essência, que já existe em nós, é o mundo da paz, da leveza, da realização, da serenidade, da felicidade, da entrega genuína, do amor incondicional, da gentileza, da caridade, da generosidade, do amor próprio, do amor incondicional, da conexão sagrada, da segurança, do amor do Pai em nós. Tudo isso está no nosso eu divino, na nossa tríade superior. E o nosso trabalho interno, como cura, como ser, é limpar tudo aquilo que não é o divino, que já existe em nós, porque a gente já tem esse divino em nós. Deixai brilhar a vossa luz, que já está. Tô vendo a Aline, preciso me curar de tanta coisa, essa angústia, ansiedade tem acabado comigo. Aline, 6 de maio, guarda essa data, minha flor. Faça mais nada na sua vida, venha. Faço questão. Só digitar cura, tá, amores? Digita cura, que a Thalita depois manda o link da aula, porque vai ser no Zoom, não vai ser aqui no Instagram, que a gente vai fazer exercício, tá? Eu quero ver vocês. Religiões, existem crenças, julgamentos, sim. Tava vendo o post da Tainá hoje, só na religião cristã tem mais de 45 mil interpretações. 45 mil religiões cristãs. Por que a minha é que tá certa? A do outro que tá certa? Jesus não quer nem saber. Inclusive, ele foi contra a religião aqui muitas vezes, né? Ele pregou o amor, ele não pregou religião nenhuma. Ele pregou a inclusão, a cooperação, o amor entre os seres, o amor a Deus, ao próximo como a ti mesmo. Ele pregou a inclusão. Em momento nenhum excluiu nada e ninguém. Então, amores do meu coração, sobre o céu e o inferno, é aqui. É eu acessar a minha essência ou eu ir para as dores da minha alma. Eu preciso ter consciência disso. Sair da ilusão de ficar buscando coisas fora e querer a segurança numa conta bancária mais alta, num marido que ainda não veio, num filho que ainda não nasceu. Não é externo. Nós estamos num plano material. As coisas aqui são importantes, mas não é essa a fonte de prosperidade. A fonte de prosperidade não está na sua dor, na sua falta. A sua fonte de prosperidade está no seu propósito. Está na sua missão de entregar o melhor que você tem, dons, habilidades e talentos a serviço das pessoas para curar algo,
para resolver algum problema ou entregar um produto, um serviço que vai ajudar na vida de alguém. E aí ela vai trocar com você, ela vai te entregar um recurso. E aí você vai usar esse recurso entregando para uma outra pessoa, e essa pessoa entrega para outra pessoa. Mas tudo é energia, frequência e vibração. Sobre a vida. E sobre a vida? Vamos pegar esse quinto ponto. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Batam e a porta será aberta. Não é a porta tá aberta, pode entrar a hora que você quiser. Bata. Ação. Faça a sua parte. Peça e será dado. Qual que é a sua intenção? Você tem que ter clareza do que você quer. Senão você não vai receber nada. Você não vai agir na direção, porque você não sabe para onde você vai. Amores, clareza. Clareza. Quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é o seu chamado aqui. Primeiro ponto. Aliás, amores do meu coração, o nosso curso, sabe? Sobre o meu chamado divino, não comprem. Porque em breve vocês vão ter uma surpresa tão grande lá na comunidade que eu só quero avisar que a gente está fazendo um movimento gigante aqui dentro da empresa de ir para o simples e entregar o máximo possível com o menor recurso de troca para a gente ter mais volume e ter a sustentação, para que não haja impedimento financeiro, para que você seja um ser humano melhor. Encontre suas missões, atenda seu chamado aqui, porque a coisa mais valiosa que você faz aqui nesse planeta é atender seu chamado. E esse chamado, gente, são 6 elementos, não esquece. Não é uma coisa, são 6 elementos. Missão 1. Você e suas curas. Missão 2, você e as relações. Aprender a amar, harmonizar as relações. Missão 3, seu servir profissional. Missão 4, sua missão espiritual. Você tem um propósito com o planeta Terra e um propósito de evoluir. 6. Comunidade, gente, tô vendo a Miriam. Como fazer para entrar na comunidade? Todo mundo que tá no meu chamado divino, que é aluno da Essente, todo mundo tem acesso, tá? À comunidade. Mas se você não tem, depois você manda um direct pra Thalita aqui, depois você termina a live. Thalita, como eu faço para entrar na comunidade? Chama Essentia Club. E no link da bio também tem. Você pode, terminando a live, entrar lá naquele azulzinho, apertar, você vai ver lá. Essentia Club. Inclusive, já o Fabiano vai dar aula aqui, tá? Hoje tem aula de encontro com a sua essência. É lindo, é lindo, é lindo esse movimento, é libertador, é clareador, é paz. A gente merece. Então, amores, a Thalita envia no direct, tá, amores? Então, amores, o que é a vida? A vida é você bater e a porta se abrir para você. Mas você precisa pedir. Você precisa intencionar o que você quer. É a partir do momento que você intenciona o que você quer, o que vai acontecer? Você já emanou para o universo clareza. Gente, o universo, sabe o que eu lembro? Uma coisa muito legal. Lembra do gênio da lâmpada, do Aladim lá? Do gênio da lâmpada? Aquela lâmpada lá de... Eu tenho ela aqui. Mentira, ela tá lá em Ubatuba. Que você esfrega, aí sai o gênio. É assim o universo. Imagina que o gênio tá aqui, ó, da lâmpada. Saiu da lâmpada e apareceu para você. E ele fala assim: qual o seu desejo? O que você gostaria? O que realmente você quer? Aí ele te pergunta. Aí você fala: ai, não sei. Não sei se eu quero casar, se eu quero comprar uma bicicleta, se eu continuo morando com a minha mãe ou se eu saio. Não sei se eu troco de profissão ou eu fico nessa mesma. Não sei se eu quero uma casa na praia, se eu quero uma casa no mar, se eu quero morar aqui mesmo, se eu vou mudar de país. Ah, gênio, não. Aí ele cruza os braços e fala assim: vamos fazer o seguinte? Não tem como eu te ajudar se você não tem clareza do que você quer. Assim que você tiver, você me chama de novo.
Então, amores do meu coração, o universo, ele trabalha com trocas. E é uma troca energética. Eu emano, eu deixo claro aquilo que eu desejo. Eu sinto aqui dentro de mim que isso é possível. Eu me visualizo. Eu penso aquilo e emano. Eletromagnetismo cardíaco e mental emanando. O universo lê e me devolve. Eu emano amor, ele me devolve amor. Eu emano raiva, ele me devolve raiva. O universo diz sim. Ele não questiona seus desejos. Ele diz sim para aquilo que você emana. Então, amores do meu coração, se eu emano uma vida saudável, um relacionamento incrível, aí ele fala, ok, o que é que você quer num relacionamento? Ah, eu quero uma pessoa amável, gentil, humana, serena, educada, independente financeiramente, que me trate como uma princesa. E aí eu fico idealizando. Aí o universo e esse gênio fala assim, ok, eu te entrego. Só que tem o seguinte, para eu te entregar isso, você precisa ser o que você quer ter. Então eu tenho clareza, eu emanei aquela energia e agora eu vou agir de acordo com aquilo que eu quero ter. Eu vou fazer aquilo que eu quero ter. Eu vou ser, estar, fazer congruente com aquilo que eu tenho clareza que eu quero na minha vida. Então, se eu quero um homem gentil, eu vou ser gentil com todos os seres. Com os animais, com as plantas, comigo mesmo, com minha mãe, com as minhas irmãs, na minha família, no meu vizinho, no meu trabalho. Eu vou emanar gentileza. E aí, eu vou receber. Eu quero ser tratada como uma princesa, mas eu me relaciono com as pessoas como um sapão. Sinto informar. Não é assim que o universo trabalha. Ele trabalha com troca. Clareza e troca. Ação congruente. Peça e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pense, haja, vibre, fale. Faça o movimento e você vai receber. Simples assim. Simples assim. Física quântica no ensinamento de Jesus em 5 minutos. Amores, lembrem-se, enquanto eu não limpar questões internas no meu corpo emocional, crenças limitantes na minha mente que me impedem de realizar aquilo que meu coração pede, ou conflitos, tô perdida. Enquanto eu não limpo isso e não entendo que eu tenho questões para curar a minha primeira missão, eu travo todas as coisas na minha vida. É por isso esse convite dia 6 de maio. 6 de maio a gente vai trabalhar as suas curas. A gente vai mapear primeiro e depois vai fazer o trabalho de cura. Já reserva aí 2 horinhas. Lembrando que é gratuito e é um presente nosso para você. Um presente decente, é um presente meu para você. Não tem venda. Não tem venda. Gente, eu tô cansada, eu não quero vender nada, porque tudo que você vende você tem que entregar, tá? Não quero. Eu quero contribuir com você, porque você melhor reverbera em todo o planeta. A gente tá numa fase de reverberação, de regeneração planetária. Ou a gente se cura, ou a gente se cura. Não dá pra esperar você ter dinheiro pra fazer um treinamento, não. É já. É já. O planeta pede pressa para as pessoas se curarem, para se amarem, para se nutrirem, para se integrarem, para serem mais unidas. E a gente só consegue fazer movimentos poderosos quando a gente olha para dentro. Sim? Fica o convite? 6 de maio, digita cura. Vou deixar aqui, ó, 30 segundos enquanto eu vou beber uma aguinha pra você digitar cura. Tá bem? Dia 6
de maio, com todo o prazer do mundo. E já vou avisando, é um conteúdo inédito. Nem as analistas que eu dou formação têm esse conteúdo. Aliás, ficam todas convidadas, viu, amores, meu coração? Todos os analistas, se eu tiver alguma analista aqui, já manda lá no grupo das analistas. Não pode perder o conteúdo dia 6 de maio. Conteúdo especialíssimo de cura, de mapeamento e um trabalho de libertação do seu corpo. Principalmente a gente vai trabalhar o corpo emocional. Limpar. Chega de trava. Chega de autossabotagem, entendeu? Chega de você mesmo ser o seu próprio demônio, vamos dizer assim. É forte essa palavra, né? Mas é isso que acontece. E a gente fala, nossa, deve ter algum espírito aqui. Deve ter alguém aqui me perseguindo. Isso aqui deve ser um olho gordo. Não, querida, é você. Você e suas questões internas, tá? A maioria das vezes. Muito raro ser alguma coisa externa. E se o externo vem e conecta, é porque o buraco é interno. Então, se tem conexão, tem questão, tá? Fica o convite? Beijo no seu coração. É um prazer estar aqui. E a gente tá junto nesse processo evolutivo. Somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos, tá? Quero agradecer ao Mestre amado Jesus, que trouxe todos esses ensinamentos. Quero agradecer você, que se tá aqui e me ouve, não é por mim, é porque a mensagem é dele. E você só reconhece isso, tá? Você não tá aqui porque você gosta de mim, você tá aqui porque você reconhece a mensagem dele. Beijo no seu coração. A gente se vê na próxima terça.